Supremo ele deve concluir ainda hoje a análise da suspensão daqueles famosos penduricalhos, né? Vamos para Brasília, vamos saber os detalhes dessa decisão com ele, Igor Damasceno Apostos. Bom dia e bem-vindo ao nosso Morning Show, Igor. Muito obrigado, Fernando. Bom dia a você, a equipe. Bom dia também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Morning Show. Pois é, vai ser retomado hoje a sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal para análise das decisões dos ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes, que suspenderam as verbas indenizatórias, os chamados penduricalhos. Assunto polêmico, assunto que envolve os 3 poderes da República e que despertou a atenção de todos. Então, hoje, os olhos totalmente voltados ali no pleno do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar primeiro a respeito da decisão do ministro Flávio Dino. Ele suspendeu os penduricalhos nos 3 poderes e nas 3 esferas, estadual, federal e municipal, até que se respeite o teto do funcionalismo público, teto esse garantido pela nossa Constituição e fixado em pouco mais de R$46 mil. Nesta mesma esteira, o ministro Gilmar Mendes também suspendeu por 60 dias os penduricalhos do Poder Judiciário e dos Ministérios Públicos de todo o país, até que o Congresso Nacional fixe uma lei que estipula o pagamento dos penduricalhos, sendo mais identificável saber onde o dinheiro público está sendo aplicado. As decisões dos ministros vão ser analisadas individualmente, mesmo convergindo para o mesmo assunto, que são as verbas indenizatórias. E por que eles fizeram isso? Porque muitos servidores públicos, a depender da categoria, estão ganhando acima do teto do funcionalismo público. Quando os penduricalhos são pagos em dinheiro, eles vão recebendo auxílio moradia, ajuda de custo, auxílio saúde, auxílio creche, e isso vai somando no salário desses servidores específicos. Quando eles vão ver ali o salário final, tem juiz, por exemplo, que está ganhando algo em torno de R$150 mil, mais do que o triplo ali do teto do funcionalismo público. Então, os 2 ministros disseram que é preciso ter responsabilidade fiscal, é uma questão moral e que o dinheiro público precisa ser bem utilizado. Nesta semana, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniram com o presidente da Corte, ministro Edson Fachin. E ali eles estabeleceram que vão criar uma regra de transição para fixar, então, todos os acordos em torno do repasse de penduricalhos para que eles sejam, de fato, destravados. Agora, os ministros, eles vão analisar se concordam com Flávio Dino e Gilmar Mendes em manter a suspensão das verbas indenizatórias até que essa regra de transição seja de fato feita e uma lei em torno desse assunto seja aprovada no Congresso Nacional. O ministro Edson Fachin já se colocou à disposição para que o STF ajude o Congresso Nacional a fixar essas regras de transição e que o assunto seja de fato resolvido. Mas, por enquanto, os penduricalhos continuam suspensos e hoje os demais ministros da Corte vão analisar se concordam com Dino e Gilmar Mendes. Fernando. Obrigado, Igor. Bom trabalho para você aí. Qualquer coisa nos chame por aqui, tá bom? Boa quinta-feira para você em Brasília. Gente, é impressionante, você que ganha aí o seu suado, dinheirinho. O ministro Dino deu uma declaração interessante dizendo o seguinte: quantos tetos existem? Então, são mais de 2 mil, 3 mil tetos, de acordo com o órgão que estipula isso. Vale lembrar que existem 13 milhões de trabalhadores no sistema público brasileiro, né? Nas 3 esferas, 13 milhões de trabalhadores. Mas só 53 mil ganham acima do teto, o que representa um valor de 20 bilhões por ano. Esses 53 mil servidores estão fazendo uma gritaria enorme, não é, meus colegas de trabalho? Até porque são pessoas normalmente influentes na esfera pública. Nós não estamos falando daquela pessoa que está lá no cantinho, numa salinha que ninguém vê. A gente pode até não ver que essa pessoa está ali fazendo um faturamento altíssimo, mas são pessoas que muitas vezes estão próximas a ministros, a senadores, a deputados, enfim, a figuras muito influentes
exercendo papéis importantes. Então, que fique claro que não se desmerece a importância ou a relevância dos cargos, das funções desempenhadas, mas sim dos absurdos que são faturados, que são ganhos em torno disso. A gente está vendo aí exemplos, né, de juízes revelando, a gente teve o caso do Rio Grande do Norte, do juiz que recebeu no último mês R$385 mil, sendo que boa parte, aliás, a maior parte disso vem também fruto de penduricalhos. Então a gente precisa se lembrar que existe muita gente por aí que já ganha bem e não precisaria estar furando o teto, como muito bem apontado, né, Fernando? Quantos tetos nós temos, né? 20 bi por ano. Imagina há quantos anos isso não está rodando. Cada órgão define o seu teto, porque tem retroativos, tem as férias, tem as recompensas indenizatórias, né? Cada órgão define o seu teto. Vira uma bagunça. Virou uma bagunça. E veja, aqui a questão não é ser contra esses funcionários, né, esses servidores públicos terem um determinado benefício. Os benefícios, inclusive, devem ser bem-vindos, mas desde que eles sejam compatíveis com a realidade. A gente está vendo aí vários juízes, né, como é levantado agora pelo ministro Flávio Dino, que recebem, como nós falamos, inúmeros tetos infinitos e valores que em qualquer outro setor da economia não seriam, não existiriam, né? Eu acho que não existe nenhum outro servidor público que tenha tantos benefícios e tantas regalias assim como o judiciário é hoje. A grande questão também que a gente precisa chamar a atenção é a diferença entre a questão remuneratória e indenizatória. Porque, veja, remuneratória tem a ver com aquele cargo desempenhado. Então, exemplo, gastou o vale transporte, que seria do trabalhador. Então, é um gasto relativo ao trabalho. Agora, auxílio livro. Então, auxílio livre, auxílio moradia, essas são as questões. Por quê? Terno. Porque a remuneratória, ele vai receber todos os meses. E aí vai incidir o quê? As verbas, né? Então incide INSS, o governo também recebe sobre essas verbas que são remuneratórias. Já as indenizatórias, e aqui um porém, a remuneratória eu tenho todo mês, por quê? Porque se desdobra do meu trabalho. Indenizatória, eu estou recompensando algo que você perdeu. E aí, na medida em que isso passa a ser todo mês, aí passa a integrar, ou passaria a integrar, como está sendo aí, a questão remuneratória. E é esta a discussão. Se um auxílio livre, ele precisa pegar todo mês o valor de X, entende? Então, Não, e até se esses benefícios realmente são devidos, né, doutora? Porque a gente vê esse caso, às vezes, de falar assim, será que precisa ter um auxílio aluguel para uma pessoa que já ganha 30, 40 mil reais? Né? Um cidadão comum, ele já não paga o seu aluguel? Eu vou discordar de vocês. Eu vou pedir pro Glauco uma música triste, se ele tiver fácil aí. Porque ontem eu assisti o julgamento. E teve uma frase, teve assim, um momento em que eu quase chorei. A juíza do trabalho, Cláudia Márcia de Carvalho Soares, que é aqui da folha de pagamento dela de dezembro, pasmem, ela ganhou apenas, segundo os dados do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, 113 mil. Ela fez um depoimento, ela que preside a Associação de Magistrados de Juízes do Trabalho, sobre como juízes, em primeira instância, eles não têm nem carro. Eles pagam a própria gasolina, você acredita? Deus. E ela falou, nós mal temos lanche. O próprio café. Pagamos pelo nosso próprio café. É cada absurdo que eu me compadeci. Repete o nome dela, por favor, pra gente emitir essa nota de solidariedade. É uma nota de solidariedade. Só 113 Cláudia mil. Márcia de Carvalho Soares, que é ex-juíza, mas até dezembro estava lá e por isso consta ali a questão do pagamento. Então, assim, ela foi na tribuna do Supremo Tribunal Federal e tentou convencer os ministros, mostrando a dura realidade que os juízes do Brasil enfrentam. De pasmem. O exemplo dela foi: pagamos a própria gasolina, não tem carro. Tem uma hora que ela fala assim: desembargador também não tem quase nada. É diferente de ministro do Supremo. Ou seja, vocês têm muito, nós nem a gasolina direito. Mal temos lanche, assim, num país de uma realidade de fome, de vários problemas. E nós não estamos falando que essas pessoas, elas ganham mal, elas ganham o teto. O teto é 46 mil, até o limite ali desse teto. Mas mais do que isso, a gente precisa também ver essa situação e ver o quão absurdo é. Dezembro, 113 mil. Nossa, tadinha, mal ela pagava o lanche. Não dá, gente. Não dá pra achar que tudo é benefício e quem paga a conta somos nós, né? É um vale pão com ovo até que ia bem, né? Rapidamente. Se no meio da manhã, né? Relembrar que em 2020 um promotor também em Minas, ele fez uma declaração, ele ganhava só 35 mil bruto, fora os penduricalhos, e ele comentou, viver nesse miserê é muito difícil. É difícil, né? E a gente